Humildade. Humildade, com certeza, é uma qualidade na vida do servo de Deus. A humildade ela é muito preciosa aos olhos de Deus e revela que é o nosso dever possuir. E quem a possui, com certeza, é mais abençoado e agraciado com os cuidados divinos. Ela conserva a alma na tranquilidade, também no contentamento, mesmo em meio às dificuldades diárias, e gera a paciência e a resignação nos momentos mais difíceis possíveis da nossa vida. A humildade, amados, ela vem no mover do Espírito Santo de Deus. É impossível que você seja servo, que você seja cheio do Senhor, sem que esse fruto, sem que essa qualidade exista na tua vida. E para que você entenda mais o que significa humildade em si, humildade é um sentimento que leva-nos a reconhecer as nossas próprias limitações. A humildade é modéstia, é ausência de orgulho. Amém? Então o que é humildade? É um sentimento que leva-nos a reconhecer as nossas limitações. É a modéstia, é a ausência de orgulho. Filipenses 2:3. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vós mesmos. Então nós vemos aqui, amados, Paulo falando ao povo de Filipos que nós devemos ser humildes. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ô irmão, é tão difícil vermos isso na igreja hoje, não é isso? Porque as pessoas têm sido assim tomadas por um espírito terrível, um espírito de querer aparecer, de buscar o elogio, de buscar ser o diferencial na igreja. Aqueles que tocam muitas vezes estão ali correndo atrás dos louvores pessoais. Aqueles que cantam muitas vezes são levados para a mesma situação. Que pregam. Quantos pregadores acham que tem um rei na barriga? Deveria ter o rei no coração, Cristo Jesus. Muitos irmãos que são usados pelo Espírito na igreja se acham mais importantes. Acham que suas vidas são mais importantes do que a do próximo. E não há aquele amor fraterno. Perdeu-se a humildade. Irmãos, a humildade é um sentimento de extrema importância no coração do homem. Daquele homem que procura santificar. A humildade é necessária. Ela é fundamental na nossa existência. Porque sem esta evidência do caráter de Cristo, é impossível servir integralmente ao Senhor. Na Bíblia nós encontramos diversas referências, diversas recomendações do Senhor. Algumas são até imposições de Deus para com seu povo com relação à humildade. Vamos ver algumas. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Lucas 22, 26. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque é difícil descermos do altar, descermos do pedestal, descermos do nosso posicionamento eclesiológico. É difícil nos colocarmos em pé de igualdade com aqueles que estão sentados nos bancos, porque muitas vezes, amados, até de forma involuntária, nós nos achamos melhor do que o próximo. 1 Pedro 5, 5 e 6 ainda. E vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Amém. Irmãos, o que é humildade? A humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. É modéstia, é a ausência de orgulho. Eu, como servo do Senhor, não posso de forma alguma permitir que esse fruto da carne, orgulho,
entre no meu coração. Mas eu tenho que imitar ao Senhor, meu amado. Você que trabalha, você que está no trabalho nesse momento, não importa qual seja o teu posicionamento aí dentro da empresa, se você é o chefe, se você é o office boy, ou se você é o zelador, não importa o que você seja, é necessário que haja humildade na tua vida, porque isto é um fruto do Espírito, e é impossível servo de Deus, cheio do Espírito Santo, não possuir esta qualidade. Olha só. Se você diz ser servo de Deus, é preciso fazer a vontade do Senhor. A Bíblia nos diz, se tu me amas, Cristo dizendo, se tu me amas, guardai os meus mandamentos. Me amas? Guarde os meus mandamentos. Me ama? Sejas humilde. Me ama? Lembre-se que você é cheio de limitações. Me amas? Seja modesto. Me amas? Abandone o orgulho. Irmãos, para desempenharmos o serviço do Senhor, é imperativo que haja esse sentimento em nossos corações, o sentimento de humildade. Miqueias 6:8, o Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, e que amemos uns aos outros com dedicação, e que vivamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Ao observarmos esta orientação, somos agraciados com os cuidados de Deus. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O Senhor é excelso, é grande demais. Contudo, Ele olha, Ele cuida dos humildes. Isaías 66, versículo 2, complementa. Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Essa relação de intimidade, irmãos, faz o nosso coração transbordar na presença de Deus. Isaías 57:15, pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperanças aos humildes e aos aflitos novas forças. Amém. Irmãos, o que estamos nós esperando para nos enquadrarmos na vontade do Senhor? Estamos esperando um anjo descer do céu, aparecer diante de você, todo assim cheio de luz, asas batendo, aquele negócio todo e falar, olha, você precisa ser humilde? Sabe, muitas vezes estamos esperando isso. Estamos esperando o Senhor, olha, não, é tudo bem, olha, ninguém falou comigo, eu acho que é desse jeito, a Bíblia até que faz algumas referências, mas não apareceu, o Senhor não revelou para mim. Se o Senhor não revelou, é porque está tudo bem, eu estou aqui vivendo no pecado, faço isso, sou um cara orgulhoso, eu não tenho humildade na minha vida, mas mesmo assim eu falo língua, eu sou usado em visão, e isso, aquilo, outro, eu prego na igreja, todo mundo chora. Quando eu prego, todo mundo chora, levanta, enfim, gritam. Mas, irmãos, o Senhor não vai mandar um anjo para falar essas coisas para você. E eu quero dizer ainda, amados, que toda brecha, toda forma de pecado são brechas abertas em nossas vidas. E quando há brechas abertas em nossas vidas, nós estamos abertos para o mover do inimigo. Se porventura eu cultivo uma vida sem a humildade, uma vida de orgulho, de vaidade, com certeza eu tenho uma brecha aberta no meu coração e o espírito de engano vai entrar e vai ministrar e vai falar e vai fazer e eu vou ficar enganado. Olha, irmãos, a vida com Deus é muito séria e nós não podemos brincar de forma alguma de crentes. Não podemos brincar de crentes. Lembre-se, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está 24 horas dia ativo, querendo te destruir, querendo te roubar a vida, querendo roubar as tuas coisas, querendo levá-lo junto com ele, consigo. Então, irmãos, é necessário que nós estejamos com os olhos abertos para aceitarmos as coisas do Senhor. Irmãos, é nossa obrigação como filhos de Deus procurarmos a humildade e nos revestirmos com ela. É uma obrigação que o Senhor impõe ao seu povo. Colossenses 3:12-14 nos diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto,
porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. E quando assim agimos, irmãos, quando assim agimos, nós vemos o mover de Deus em nossas vidas. Nós teremos uma vida segundo o coração do Senhor, uma vida reta. Efésios 4, 1, 2. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Oh, glórias ao nome do Senhor, amados. Glórias, glórias. Não, irmãos, é incontestável que estamos vivendo dias de avivamento no Brasil. É incontestável que estamos vivendo dias de mover poderoso do Senhor nesta nação. Nós temos visto isso de uma forma tão clara, de uma forma tão assim aberta, que nós podemos ver com nossos próprios olhos a ação de Deus nesse país. Mas para que isso vá à frente, para que isto cada dia mais cresça, a ponto dessa nação reconhecer o Senhor como Todo-Poderoso, como Salvador, como Redentor, é necessário que eu, Elias de Oliveira, que você esteja onde quer que tu estejas neste momento, seja semelhante a Cristo Jesus, que possuamos a mente de Cristo Jesus, que possuamos os bons hábitos de Cristo Jesus, que sejamos segundo Cristo Jesus na vida social, homens separados do pecado, homens que não se agradam das práticas imundas, homens que têm o amor do Senhor como meta de vida, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e demonstrar isso em ações. Porque se eu digo amar a Cristo Jesus, porém, não demonstro isso, irmãos, eu sou hipócrita. Olha, amados, é preciso acordarmos para essa realidade e vermos que somos chamados para sermos segundo a vontade de Deus. Olha, a Bíblia traz uma citação de diversos homens que serviram a Deus. Por exemplo, o próprio Cristo Jesus, que era homem, Abraão, Jacó, Davi, Paulo, entre outros tantos. Esses foram servos que não se preocuparam com a própria vida. Não, eles não tinham preocupação com a vida pessoal. Eles diziam, eu morri para a carne. O prazer desses homens estava exclusivamente no Senhor e deixavam-se mover pelo Espírito Santo, reconhecendo que nada eram e que tudo provinha do Eterno. Olha, amados, infelizmente, já não vemos mais essa realidade no meio cristão. Nós deparamos, na verdade, com uma triste realidade. São raras as exceções. A falta de humildade tem entrado e tem ficado raízes nos corações. Uma situação que contradiz claramente as ordenanças do Senhor Deus. Então é necessário, irmãos, que nós como homens, que queremos agradar a Deus acima de todas as coisas, que queremos ser semelhantes a Ele em todas as coisas, que voltemos, que deixemos, que resgatemos os princípios básicos de uma vida santa, de uma vida humilde, de uma vida segundo o coração de Deus. E essa humildade, irmãos, ela precisa envolver um leque muito grande dentro da igreja, porque há situações nas quais é muito mais fácil perder este sentimento. Por exemplo, a música. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da música, meu Senhor. Daqueles que cantam, daqueles que louvam, daqueles que se autodenominam de levitas. Tem misericórdia, porque muitos estão preocupados, sim, unicamente com a fama e vivem como superstar e querem ser superstar gospels. Aquilo que receberam de Deus muitas vezes está sendo passado de uma forma muito cara, de vaidade, de orgulho, totalmente desconectada do mover do Espírito Santo de Deus. Então você que é músico, Elias Oliveira, eu não tenho nenhum CD gravado, a única parte de música que eu faço é cantar um solo na igreja, é cantar no coral, é cantar no conjunto. Deixe que o Espírito seja o centro. Deixa que Deus receba a glória. Seja humilde na tua apresentação. Seja humilde. Tire as caras e bocas. Arranca tudo isso e deixe apenas o mover do Espírito Santo agir na tua vida. E não receba aquilo que é do Senhor. Ou seja, não receba a glória que pertence a Deus. Porque aqueles que roubam a glória que pertence a Deus, estes
pagarão um alto preço, porque afastaram-se da verdade de Deus. Você que é pastor, você que é líder, você que é pregador, você que está nessa área da frente, você que fala, você que sobe no púlpito, cuidado com o orgulho, cuidado com a gravata, cuidado com o terno, porque essas coisas nada valem e não nos levam a lugar nenhum. E eu quero dizer com isso o seguinte: não deixe o orgulho entrar em teu coração, mas sejam humildes, reconheçam que, se porventura você está no púlpito, se você ministra, mas quem faz, quem unge, quem dá é o Espírito de Deus, e você deveria falar segundo o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo fazia. Não é pela muita oratória, porque você estudou, porque você sabe isso, aquilo. Joga isso tudo fora e vai na simplicidade, deixa o Espírito falar, na humildade, e mostre a humildade. Mostre essa graça de Deus na tua vida, seja humilde. Tempos atrás eu fui num congresso famoso que tem no Brasil, inclusive já não existe mais. O líder pecou e caiu. E eu estive observando, o Senhor tem misericórdia, porque esse líder, esse pastor famoso, ele era inacessível. Meu Deus! E muitos hoje se colocam nessa situação, são inacessíveis aos réis mortais que sentam em bancos para ouvi-lo. Mas também tem uns camaradas que querem pedir autógrafos. Mas tem muita gente, irmãos, que estão recebendo para si a glória que pertence a Deus. Na igreja local, meu amado, cuidado com aquilo que você tem feito, para que você não roube aquilo que pertence a Cristo Jesus. Seja humilde nas tuas ações, seja humilde, você que é presbítero, você que é diácono, você que tem um cargo dentro da igreja, em nome de Cristo Jesus, façam com prazer, mas acima de tudo, demonstrem humildade no desempenho das vossas funções. Não perca isso de vista jamais. Você, meu amado, que foi agraciado por Deus e é um cara bem de vida, você tem um carro bom, tem uma casa boa, tem uma renda muito boa mensal. Cuidado para não perder a humildade com esses detalhes. Cuidado com a riqueza, porque a Bíblia nos diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Claro, se sabermos usar, se colocarmos o dinheiro no mover do Espírito, com certeza ele é bênção na vida da gente, é bênção na vida do homem. Mas muitos se deixam corromper pelos altos salários, pelos altos rendimentos, porque se acham melhores do que o próximo, perderam a humildade, são orgulhosos, vaidosos, enfim, deixaram a verdade de Deus e são guiados por aquilo que o mundo acha que é bonito, que é legal. Então, amados, é necessário que estejamos atentos a todas essas coisas. O jovem, que seja um jovem humilde, que saiba reconhecer a autoridade daqueles que estão à frente, que saibam reconhecer o mover do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E nunca mais, jamais esqueçam que humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Humildade é modéstia, é a ausência de orgulho, que a humildade deve ser uma qualidade na vida do servo de Deus. Deve ser um fruto do Espírito de Deus na vida. Eu preciso demonstrar a minha humildade, a minha simplicidade, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em todas as coisas. Amém? Que o nome do Senhor seja assim bendito em nossas vidas, meus irmãos. Que sejamos homens segundo o coração de Deus, humildes, lavados no sangue, cheios do Espírito de Deus, da autoridade do Espírito para ministrar e fazer as coisas para a honra e para a glória do Senhor. Amém.